Namastê. É com muito carinho que hoje eu venho compartilhar com vocês um pouco sobre a energia vital, a energia da vida. Muitas pessoas conhecem como prana, outras como chi, outras como bioenergia, outras como ki, né? E nada mais é do que essa vibração, esse potencial, essa, entre aspas, substância que está contida no ar, na atmosfera, em todo o planeta, e que quando a gente faz o processo de inspiração e expiração, a gente armazena, consegue captar e consegue levar para o nosso corpo astral, nosso corpo energético. Para a gente começar a entender um pouco mais sobre isso, é super importante que a gente leve em consideração uma coisa. Bom, vamos lá. Essa coisa é o seguinte: nós, aqui no Ocidente, temos uma dificuldade imensa de perceber e de falar, porque culturalmente essa energia da vida a gente deixou para trás, deixou de canto. Culturalmente existe uma menção dentro da espiritualidade, na Bíblia lá, que fala sobre o sopro da vida dado pelo Criador nas narinas de Adão. E aí tem uma percepção muito gostosa que eu uso, que eu gosto muito, que é o seguinte: quando a gente é um bebezinho, está lá no ventre da mamãe, o que acontece? A gente é nutrido o tempo todo. A nossa deusa é a mulher, é a nossa mãe. E aí, sendo a nossa deusa, a nossa mãe, ela dá tudo o que a gente precisa o tempo inteiro. Dá alimento, me dá a substância que eu preciso para estar vivo. Quando a gente nasce, esse cordão umbilical é cortado, o que acontece? Acontece o surgimento de uma nova conexão, um surgimento de um outro cordão, um cordão basicamente invisível, o surgimento de um outro cordão, um cordão basicamente invisível. E esse cordão, ele é dado através da entrada e da saída do ar, através desse processo de respiração, que na verdade é um processo que está muito além do ato ventilatório. É um processo onde a gente consegue captar essa energia da vida e levar esse potencial existente para dentro do nosso corpo e fazer com que esse potencial existente circule, nutre, mantenha, organize e harmonize internamente os nossos órgãos, o nosso corpo vibracional. Então, a energia da vida, o sopro da vida, o prana, o chi, o ki, são a mesma coisa. Dentro das culturas, religiões, filosofias, civilizações distintas, eles sempre falam a mesma coisa. E quando a gente nasce, o cordão umbilical é cortado, a nossa respiração começa a acontecer, nos assusta a imensidão de circunstâncias, de possibilidades. A gente se torna o próprio infinito. A gente expande a consciência da luz interna. E quando isso acontece, caramba, o nosso corpo todo funciona buscando o tempo inteiro uma harmonia com o que está ao redor, com o nosso meio. Então, Chi, prana, energia da vida, substância vital, bioenergia, todos esses nomes existem para poder, de alguma forma, ajudar a gente a compreender que existe algo a mais dentro da concepção dessa atmosfera, e esse algo a mais é justamente uma fonte geradora de vida. Olha que viagem. A gente fica um tempão sem comer, não tem problema, né? Nosso corpo não vai padecer, ele vai começar a consumir as nossas reservas, a gente vai começar a ficar fraco, mas a gente fica um tempão. Agora, quanto tempo a gente consegue ficar sem oxigênio? Sem oxigênio nos pulmões, pessoas que sofrem afogamento.
curtíssimos tempos, e já começa a acontecer danos severos ao nosso cérebro, ao nosso sistema. E agora essa balança, muito louca, porque quanto tempo a gente dedica, por exemplo, ao processo de alimentação? 3, 4, 5, 6 vezes, não sei. Depende muito do seu hábito de vida. E quanto tempo você dedica ao processo de captação dessa energia da vida? Desse Chi, desse prana? Um pouco diferente, né? Então, usando de forma consciente, quando a gente para um pouco, respira e leva para dentro da gente essa energia de vida e permite que essa energia vital se acomode em nosso corpo, permite que essa energia vital faça parte e harmonize nosso sistema interno, os nossos órgãos internos, os nossos canais, os nossos pontos, os nossos meridianos da acupuntura, os nossos nadis da Índia, os chakras da Índia. Quando a gente de alguma forma permite que essa energia entre através da consciência e flua através do nosso corpo energético, a gente vai começar a perceber que a gente consegue dinamizar e gerar muito mais força interna a partir desse combustível. Então não é só o ar. Por que não é só o ar? Por exemplo, vamos lá. As pessoas que têm ansiedade, que são muito ansiosas, que têm crises de ansiedade, elas fazem o quê? Em crises, elas hiperventilam, e essa hiperventilação, ela está levando o ar para dentro. Mas mentalmente existe uma desorganização interna. E essa desorganização interna entra em colapso. E aí a sensação de morte é inerente, ela faz parte, ela não tem como evitar. E é extremamente sufocante a sensação de desmaio, os processos. Nossa, é muito complicado. E quando você antecipa um pouco essa relação e, por exemplo, antes de surgir o processo de crise, você para e sente, nossa, eu sinto que alguma coisa vai acontecer, eu não estou me sentindo legal. Se você para um pouquinho e quebra esse ciclo, trazendo essa consciência do prana, da energia da vida para dentro, eu estou levando a energia da vida. Essa energia da vida está me harmonizando. Essa energia da vida está potencializando o meu coração, deixando ele leve, deixando ele extremamente vigoroso, deixando ele extremamente saudável. Essa energia da vida que eu inspiro está movimentando o meu cérebro, acalmando as minhas ondulações mentais. Uau! Eu vou quebrar o ciclo e aí naturalmente eu vou me sentir melhor e não vou ter a crise. Então são coisas simples que a gente de forma consciente faz, que ajuda muito em nosso processo de existência e de relacionamento com o que existe ao nosso redor, tá? Então, para a gente poder continuar, Chi, Ki, Prana, energia vital, bioenergia, tudo isso está conectado dentro desse sistema que é algo substancial a mais nesse processo de respiração. Vou fazer uma prova, estou super ansioso, o bicho está pegando para o meu lado, para um pouquinho e respira. Não, para um pouquinho e busca captar o prana. Para um pouquinho e busca captar o Chi, a energia da vida. Para um pouquinho e busca dinamizar essa energia da vida aonde você precisa. Se é no cérebro, imagine que essa energia da vida entra pelas narinas e se acumula no cérebro, acalmando as ondulações mentais. Se é no coração, se está aflito, permita que essa energia da vida entre, tenha consciência disso. E essa substância, ela vai gerando calma, apaziguando as emoções. E naturalmente, algo mágico acontece. Porque a partir da sua consciência, você conseguiu estabilizar e gerar muito mais um potencial de harmonização de vida. Você quebrou um ciclo mental a partir desse seu processo consciente. Tá? Então, é extremamente legal isso, gente. E com isso, naturalmente, surgem
percepções sensoriais. Essas percepções sensoriais, elas o tempo inteiro mostram e falam para a gente o quê? Cara, tem algo a mais. Tem algo além. Vamos ampliar essa percepção. Vamos trabalhar. Mas infelizmente nossa cultura, ela não tem ferramentas específicas para que a gente possa se deslocar, se entender, caminhar, desenvolver isso de forma acessível, né? A gente tem que partir para uma aula de yoga, fazer uma aula de Qigong, a gente tem que estudar a medicina chinesa, a gente tem que buscar conhecimentos em técnicas terapêuticas ancestrais, a gente tem que de alguma forma buscar isso em razões de culturas antigas. Mas graças à globalização está tudo bem próximo e agora, né, a gente consegue não só falar sobre isso, mas consegue sentir isso e consegue também espalhar essa informação, transformando em conhecimento. Então, quando a gente para um pouquinho e respira, a gente cria sensibilidade, a gente cria percepção. E essa sensibilidade, essa percepção, quando estão unidas ali, elas geram algo maravilhoso, que é a transcendência, que é o desenvolvimento dos nossos poderes psíquicos, dos nossos dons, da ampliação dessa nossa consciência, tá? Então, como tudo isso funciona, por exemplo, comigo? Eu penso, eu sinto, eu realizo, faço. Então, vamos botar assim, mais ou menos dentro da cultura oriental, né? Você tem ali a imagem do samurai. O samurai, ele pensa, ele sente e depois ele faz, ele realiza com sua espada. Com o passar do tempo, ele gasta muita energia compreendendo os processos do pensar. Ele usa isso no processo de meditação. Então ele vai meditar para organizar a mente, para organizar o espírito, para alinhar corpo, mente e espírito. Depois disso, ele vivencia o sentir. Quando ele começa a se relacionar com as energias que estão ao redor, com sua comunidade, ele começa a visualizar e a compreender que o que ele faz, ele tem um retorno, e esse retorno pode ser e é da mesma proporção. E, por exemplo, dinamizando esse sentir, ele está fazendo com que as percepções sensoriais, a partir das emoções, a partir do esclarecimento das faculdades mentais, se ampliem. E esse ampliar favorece muito a expansão da sua consciência. E realizar, fazer. Porque não adianta só pensar e sentir. Tem o fato da ação. E ele começa a realizar e a fazer de forma coerente, de acordo com o seu princípio, de acordo com suas verdades. Ele tem força substancial para fazer, para realizar. Então, pensar, sentir, fazer, realizar. Essas três coisinhas, elas estão fundidas dentro da nossa percepção. Automaticamente a gente faz isso o tempo inteiro. Só que quando a gente atribui consciência a esse processo, o pensar ganha e amplia sua conexão. O sentir ganha e amplia sua existência, sua percepção. E o fazer e o realizar ganha e amplia a sua ação. Então, muitas vezes, o seu fazer é justamente não fazer. Olha que loucura. O seu falar, muitas vezes, não é hora de falar. Daqui a pouco eu falo, mas agora não. Ou seja, você começa a perceber inúmeras variáveis que te circulam. E isso favorece muito a sua existência, porque o seu campo de vibração, o seu campo de existência, ele começa a se densificar. E essa densificação aflora a sua percepção. Então, sentir, pensar e realizar estão intimamente conectados a esse processo
de ampliação da consciência por parte da energia da vida. Então, quando eu paro, penso, a energia vai entrar, inspiro, né? Então, olha lá, estou sentindo energia chegando até os pulmões e estou realizando, estou fazendo o ato de expansão, o ato fisiológico, o meu corpo, o relaxamento das partes que precisam. Então, quando eu junto tudo isso, naturalmente, existe no meu corpo uma sinergia que vai fazer com que eu comece a vibrar uma energia bacana. E essa vibração de energia bacana gera um magnetismo, gera uma fluidez, uma densificação sutil dessa minha existência. E o meu campo vibracional, que antes estava aqui, começa a se expandir. E essa expansão favorece e muito a minha saúde. Favorece e muito o meu relacionamento com a existência do todo que me circula. Então, para poder a gente falar um pouco sobre biomagnetismo, a gente vai entrar agora em conceitos fisiológicos básicos. Eu tenho um cérebro que tem conexões íntimas e extremamente precisas, que tem um sistema nervoso, que se conecta ao sistema nervoso, que manda e recebe informação o tempo todo. Esse sistema nervoso, naturalmente, faz com que eu tenha essas minhas percepções primárias, né? O tato, a audição, o paladar. Então, meu sistema nervoso está ali intimamente ligado ao meu corpo físico. E aí, naturalmente, acontece o quê? Eu começo a sentir e perceber o meu campo vibracional a partir de algo sutil. Como? Se eu me concentro no ar que entra, se eu me concentro no prana que entra, se eu levo esse prana, por exemplo, conscientemente para as palmas das minhas mãos, eu começo a perceber que, nossa, tem algo diferente, existe um leve magnetismo. Se você tem uma consciência um pouco mais direcionada a essa fluidez, você vai perceber que é um magnetismo bem grande. E se você começar a treinar isso, essa percepção sensorial, você vai começar a perceber que é fácil e é legal trabalhar esse magnetismo. Flui. Né? Então, durante as nossas práticas de vida, é muito interessante a gente ter consciência de que nós emanamos uma vibração a partir das nossas emoções, a partir do nosso pensamento, a partir da nossa ação. E quando a gente emana isso, a gente cria e constrói um campo vibracional, magnetizando o mesmo que está ao redor. Você já encostou em alguém que essa pessoa te deu choque? Caramba, está eletrizado. E se você puder conseguir usar isso ao seu favor, no sentido de falar o seguinte: olha, sinto que aqui está doendo, então deixa eu deslocar essa dor e começar a massagear ali, magnetizando o lugar, levando uma fluidez diferente para o lugar, e aí naturalmente a dor se espalhando, deixando de existir, eliminando aquele bloqueio e de repente, não tem mais dor. Olha que legal. E aí as dores articulares, e aí as patologias, as osteopatias, né? Tudo isso vai existir sob uma outra perspectiva. Eu vou conseguir tratar, eu vou conseguir dinamizar a minha vida, as minhas emoções, as minhas percepções, a partir de uma perspectiva diferenciada. Não só alopática, não só através dos medicamentos. Né? Eu vou fazer com que os meus movimentos, com que as minhas ações, com que a minha relação, ganhem proporções que eu nem imaginava. Então, vamos fazer um exercício agora muito legal e simples para que você possa perceber um pouco desse magnetismo. A gente vai aumentar o aporte sanguíneo, vamos aumentar a fluidez, né, da circulação nas mãos, nos braços, nos ombros aqui, e você vai treinar a sua consciência para estar conectada na palma da mão. Como se na palma da sua mão existisse um ímã. Legal? E aí o que vai acontecer? A sua percepção sensorial vai
sutilizar, você vai calibrar ela, para que você perceba e com isso consiga dinamizar essa energia, essa bioenergia, esse magnetismo. Então vamos lá. A gente vai fazer isso movimentando os braços para frente e para trás de forma bem simples, rápida. Movimenta. Pode trazer aqui do lado, ó. Traz aqui assim, ó. Isso. Rápido. Bem rápido. Mais rápido. Vai. 5, 4, respira. 3, 2. E aí, olha só. Aproxima a mão. Puxa o ar, inspira. Usa a sua conexão agora, ó. Inspira, cresce. Afasta os braços, as mãos. Solta o ar, encolhe. Traz ali, ó. O movimento acontece junto com a respiração. O movimento é bem sutil. Percebendo palmas das mãos. Uau, ó. E aí, começa a brincar um pouco. Começa a explorar um pouco mais. Até onde vai a minha percepção sensorial, minha sensibilidade. Amplia um pouco disso. Ó. Passa. Vê se você consegue sentir e perceber a diferença. E esse treino vai fazer com que a gente compreenda melhor e amplie essa percepção magnética. E aí o que acontece? A gente começa a perceber que as emoções que emanamos também têm o magnetismo. Legal. E aí, por exemplo, o amor que eu cultivo, que eu deixo transparecer, que eu transpiro, uau, esse amor que sai de mim, ele forma um magnetismo atraindo outras pessoas que também vibram nessa mesma sintonia de amor. Ao passo que o contrário também funciona. Se eu estou com raiva e explodindo, eu vou atrair as pessoas que estão com raiva. Se eu estou estressado ali, não consigo me controlar, vou atrair situações e circunstâncias que vão me gerar, que vão me deixar cada vez mais naquele estado. Então o magnetismo ele acontece de forma física, ele acontece de forma sutil também. Tá? De forma mais sutil ainda, através do pensar, quando a gente, por exemplo, faz o quê? Uma manifestação. Quando a gente manifesta coisas positivas para a gente, está lá no campo do pensar. E também a gente atrai coisas positivas. Quando a gente vibra no negativo, o negativo chega. Então, é muito legal essa percepção a partir dessa consciência prânica, dessa consciência, dessa vibração de vida, tá? Não sei se ficou bem claro, de certa forma ficou longo, mas à medida que a gente vai passando as nossas comunicações, a gente vai ajustando, tá? Então, se tiver dúvida, manda a mensagem pra gente aí, a gente responde numa boa, tá bom? Durante a prática do exercício físico, por exemplo, é extremamente importante essa consciência prânica, porque ela vai dar substância energética, um poder a mais, além. Então, se eu faço flexão de braço, 10, 15, 20 repetições ali, estou legal, se eu tiver essa consciência prânica, se eu faço 10, meu corpo consegue aproveitar de forma muito mais consciente todo aquele exercício. Quando a gente foca o exercício, quando a gente traz o prana para o movimento, a gente consegue transcender o físico e ajudar a cuidar da harmonia de todo mundo, de todos os órgãos, de todos os sistemas envolvidos. Por exemplo, as práticas de movimentos através do yoga são posturas psicofísicas, né? É estático? Não sei se é tão estático assim, né? Dentro da construção do que é estático ou não, dentro da educação física, né? Você está paradão ali. Porém, a gente sabe, quem pratica yoga sabe, que você não está parado. Nem um minuto, nem um segundo. Que existe um movimento
muito legal acontecendo. Então, é extremamente importante que a gente consiga levar cada vez mais energia para dentro, levar cada vez mais substâncias que vão potencializar o nosso dia a dia, em todas as áreas, em todos os momentos. Tanto na prática clínica, quanto na prática do dia a dia, quanto na família. E ensinar isso para o outro é legal, ensinar isso para o seu filho, ensinar isso para sua filha, para os seus amigos, isso é extremamente legal, tá? Vamos compartilhar. Acho que vale a pena, a gente está aí para isso, né? Compartilhar um pouco da nossa existência. Namastê, então. Fiquem com Deus, fiquem com a luz do Criador. Costumo terminar o vídeo tocando vocês a partir da minha mão. E quem sentir, bate e toca junto também. Namastê. Hi. Tchau, tchau. Até a próxima.